Deus, poderoso e santo, eterno Pai. Nós te agradecemos, Senhor, meu Deus, pela oportunidade de estarmos hoje aqui, Senhor, meu Deus, entrando na tua presença, Deus, para nos alimentarmos da tua palavra, Senhor, meu Deus, Sim, entendermos, Senhor, aquilo que o Senhor quer trazer para o nosso entendimento, as profundezas da tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos pela rica oportunidade, Pai amado. Prepara, Senhor, meu Deus, a nossa mente, prepara o nosso entendimento, prepara o nosso coração, Senhor, meu Deus, para que, ouvindo a palavra, Senhor, meu Deus, o entendimento venha até nós através do teu Espírito e desça ao nosso coração, Pai de santidade. Que o teu Espírito, Senhor, meu Deus, venha sobre nós com a sabedoria do alto, Senhor, meu Deus, para que nós possamos discernir as coisas através do teu Espírito, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus, Pai amado, que nós estejamos unificados pelo mesmo Espírito, na mesma intenção, Senhor, meu Deus, para juntos, Senhor, meu Deus, nos alimentarmos da tua palavra. Em nome do teu Filho amado Jesus, usa o teu filho Lucas, Senhor, meu Deus, usa cada um de nós segundo a tua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus nós te pedimos, te agradecemos, Senhor Deus nosso. Amém. Amém. Então, irmãos, eu na igreja sempre fui uma pessoa preocupada com a volta de Jesus, né? Eu não sabia que eu ia participar da volta, mas agora nós estamos aqui como sendo a última geração. E eu vou mostrar aqui por que nós somos a última geração, né? Quais são os argumentos que tem a favor de nós sermos a última geração. Eu me lembro que foi feito um estudo na igreja quando eu pertencia lá em São Carlos, há uns 20, 30 anos atrás, o pastor Sérgio Marcos, e ele apontava já essas coisas que estavam acontecendo, de marca da besta, coisas computadorizadas, né, controle mundial. Naquela época ainda estava bem no começo. E a gente já se assustava e achava que tudo ia acontecer logo em seguida. E já passaram-se 20 anos, né, e tudo ficou mais controlado, mais intenso, e agora, com o agravo de que a igreja, que deveria estar preparada, né, durante esses 20 anos da época que foi o estudo que eu participei do pastor Sérgio Marcos até hoje, a igreja só esfriou e só se despreparou, né? Então a gente viu entrar apostasia, a gente viu entrar tanta coisa, e o nosso despertamento hoje é para nós podermos acordar, ser trombeta, e acordar quem está dormindo, né, para se preparar. Porque agora a situação está bem mais complicada, né, e mais intensa do que na época que eu fiz o estudo com o pastor Sérgio Marcos, onde ele só apontava, né, evidências de coisas que estavam acontecendo. E então nós temos aí algo que está acontecendo só na nossa época, nunca aconteceu em época nenhuma, né, e nós precisamos alertar as pessoas. Então, eu coloquei aqui no texto que, assim, se você vai avisar alguém de algum perigo, né, você avisa com antecedência, porque se for na última hora, vai ter mais desespero e terror para aquela pessoa do que um ato de amor para uma preparação. Então, Deus, ele é tão maravilhoso, amoroso, que ele está dando, assim, um prazo suficiente para que toda a terra se prepare, todos aqueles que creram, né, se preparem. Não é algo que, assim, vai acontecer daqui 5, 10 dias, né? Com certeza vai acontecer logo. Vai tomar toda a nossa geração, mas há tempo para se preparar, há tempo para se arrepender, há tempo para se fortalecer, há tempo para entender as escrituras, há tempo para acompanhar os fatos, há tempo para tudo isso. Então, nós temos aí na nossa sociedade muitas e muitas notícias, né? Não dá nem para falar das notícias, porque tomaria todo o tempo só de tudo que está acontecendo no mundo, desde a natureza até o descaso do homem, né, quanto às coisas de Deus, né, usando da ciência para fazer coisas absurdas, né, clonagem, mistura de genes e coisas que assustam, né. Para o mundo isso não assusta, para eles é uma forma de progresso, de tecnologia, mas para nós que conhecemos a palavra de Deus, a gente sabe que é cumprimento da palavra de Deus, porque está fora do propósito para o qual Deus criou o homem, criou os céus e a terra, como nós vimos no estudo da quarta-feira, né? O propósito de Deus. Então eu vou
a mostrar um índice aqui, que foi como eu distribuí, igual que está no livro mesmo de Apocalipse, né? O capítulo 1 do livro, ele mostra quem é Jesus no céu e na terra. Então, é uma apresentação do próprio Senhor Jesus Cristo. O capítulo 2, não o capítulo 2, assim, do próprio livro de Apocalipse, mas eu dividi, assim, em assuntos, né? As 7 igrejas, o trono de Deus e o Cordeiro nos céus, os 6 primeiros selos do livro, a visão de Israel e da igreja nos céus, o 7º selo, as 6 primeiras trombetas, a proclamação dos ais, a 5ª trombeta e o primeiro ai, a 6ª trombeta e o segundo ai, o anjo com o livrinho e as vozes dos 7 trovões, o livrinho e as 2 testemunhas, a 7ª trombeta e o terceiro ai, a visão da mulher vestida de sol com um diadema de 12 estrelas, a visão do dragão, o nascimento e arrebatamento do filho, a batalha no céu, a ira do dragão, a besta que subiu do mar, a besta que subiu da terra, o cordeiro no monte Sião, a pregação do evangelho eterno, a queda da grande Babilônia, a ceifa dos santos, trigo maduro, o lagar da ira de Deus, as uvas maduras, as últimas 7 pragas, acontecimentos celestiais gloriosos, as 7 taças da ira de Deus, a condenação da prostituta, quem é a besta que subiu do mar, a queda da grande Babilônia, né? Novamente é mencionada, né, no capítulo 20, mais ou menos, né? A queda da grande Babilônia, a esposa do Cordeiro, a vingança do Cordeiro, a batalha de Armagedon, ou Armagedon, como queiram, a vitória dos santos e do Cordeiro sobre a besta, a prisão de Satanás e o reino milenar de Cristo, a sentença final de Satanás e dos ímpios, a segunda ressurreição e o trono branco, novo céu, nova terra, Jerusalém celestial, a eternidade com Deus e as exortações finais que tem no livro. E aí, lá no último capítulo, eu coloquei como vencer o pecado, Satanás, a primeira e a segunda besta, o mundo e a morte, que é exatamente o objetivo do livro, é nos preparar para a volta do Senhor. Então, o livro de Apocalipse, ele tem 22 capítulos, né? Ele é, sobretudo, um livro de esperança e de vitória. Uma coisa que eu quero que vocês todos guardem no coração é que esse livro mostra que Jesus, o filho de Adão, né, o descendente de Adão, está sentado no trono nos céus. Ele alcançou a glória por nós, né, se esvaziou como Deus, se tornou homem como nós, venceu a morte, venceu o pecado, está sentado no trono dos céus. Então existe um homem assentado no trono. E é por isso que nós temos a redenção como homem. Essa é a principal mensagem do livro, né? Então, nós temos um ungido que foi ungido antes da fundação do mundo, que é o Cristo, o cabeça, né, do qual nós somos o corpo, que morreu e ressuscitou. E ele triunfa, né, por meio da história, na história e também no final da história, trazendo consolo, fé para todos nós, para podermos guardar a palavra de Deus. Então, João foi um dos últimos apóstolos que viveu, né? Eu acredito que ele foi o último a morrer. Contam a história que tentaram fritar ele com azeite e ele não conseguiu matar ele. Ninguém conseguia fazer ele morrer. Até que eu acho que ele morreu de velhice, eu não sei como. Mas existem várias histórias sobre o testemunho de João. Então ele estava numa época que ele precisava de muito consolo, porque ele era o último apóstolo, e a igreja já tinha crescido naquela época, já tinha angústia, porque estava uma grande perseguição. E então João recebeu esse livro maravilhoso, né, que junta toda a Bíblia no único livro, desde o Gênesis, né, os profetas, os Salmos, Jeremias, Isaías, todos os profetas, Amós, Obadias, Oséias, né, dentro de uma grande revelação. E uma outra coisa que eu quero dizer é assim, que eu sempre li Apocalipse, sempre li a palavra de Deus, li a Bíblia de capa a capa algumas vezes, umas 2 vezes mais ou menos, ou 3, mas eu não entendia a relação que havia entre os livros, como eu entendi quando conheci o canal do irmão Luiz. Quando eu vi o irmão Luiz a primeira vez, num primeiro vídeo,
eu vi uma doçura muito grande no coração dele, uma coisa muito especial, eu vi a unção de Deus nele. E eu falei, esse moço é ungido, e ele está com as chaves para abrir os segredos da palavra de Deus para esses finais dos tempos. Eu sei que tem o canal SOD, tem vários canais aí de pessoas maravilhosamente ungidas, abençoadas, que vale a pena, né? Vários irmãos também aí do grupo, do WhatsApp, estão ungidos, abençoados, com revelações tremendas, irmãs também, com bastante revelação, né? E então, são pessoas que Deus está preparando, assim como cada um de nós que estamos aqui. O Senhor está nos preparando para ser uma igreja forte, para ataviar como noiva, para ser apresentada santa e irrepreensível na volta do Senhor Jesus. E é isso que é o objetivo nosso, e o objetivo desse estudo. É encher as nossas vasilhas de azeite, cumprir a parábola das 10 virgens, mas sendo das virgens prudentes, e não das loucas. Amém, irmãos? Então, a partir do conhecimento do canal do irmão Luiz, que eu conheci as festas, né? As 2 casas de Israel, as 70 semanas de Daniel, agora também o entendimento do milênio, o entendimento da nossa natureza em Cristo, e principalmente a revelação de nós podermos olhar para os profetas e saber relacionar um versículo dentro de Isaías com Apocalipse, saber separar o que é do milênio, o que é antes do milênio, o que já foi cumprido, o que não foi cumprido ainda. Então, graças a Deus, o Senhor nos deu essa clareza. Hoje nós podemos pegar uma canetinha e sair separando os versículos e apontando aquilo que é do milênio, aquilo que não é do milênio, aquilo que já cumpriu, aquilo que está cumprindo, aquilo que vai se cumprir, e relacionando com cada livro, né? Eu não sabia que o apóstolo Paulo tinha se inspirado nas Escrituras, eu não sabia que o próprio Senhor Jesus tinha citado o versículo, eu sabia que ele citava algumas coisas, mas ele citou a palavra toda, porque ele era a palavra. Então foram coisas que a gente aprendeu com o irmão Luiz, né? E aprendeu a pensar e a raciocinar, vendo como que eles pensavam e raciocinavam na hora que eles estavam escrevendo, né? Como Paulo pensava e raciocinava. Então isso também é um mérito maravilhoso que Deus deu para o irmão Luiz, para ele poder explicar isso para nós. Então é algo que a gente está aprendendo a ler e a entender o contexto, e a entender a revelação, e a entender coisas da palavra de Deus. Na época que eu escrevi esse texto aqui, eu estava pensando em esclarecer a igreja de muitas coisas, mas eu não tinha conhecimento ainda das casas de Israel, não tinha conhecimento das 70 semanas, das festas, e eu tinha uma visão, e essa visão já mudou muito, então eu estou com o texto aqui para ser alterado também, né? Eu aprendi muitas coisas na minha vida espiritual, pessoal, lutas e batalhas espirituais, né? Com coisas assim, estarrecedoras, que não dá nem para contar, né? Com lutas com anjos, com demônios, né? E vendo anjos me ajudando, né? Me fortalecendo, o Senhor me guiando. Então, essa é uma atmosfera que nós estamos nos aproximando do fim, que vai envolver cada vez mais a nossa vida, né? É como eu falo às vezes para minha filha, a gente não vai chegar no céu se admirando das coisas, porque a gente já tem costume de estar lidando com isso aqui na terra, né? Nós vamos glorificar o Senhor, né? E não se espantar, porque eu nunca vi assim, como que pessoas que falam da palavra de Deus, conhecem a palavra de Deus, e para elas é estranho quando Deus opera, quando ela vê um anjo, quando ela vê algo fora do comum. Isso para mim eu nunca entendi como que a pessoa pode ser participante de algo e não entender aquilo que ela participa. Então era algo que sempre eu procurava na igreja, mas eu nunca consegui despertar a igreja para se preparar. E agora eu sei que o Senhor vai fazer de algo muito extraordinário, sobrenatural, para que as pessoas se despertem e seja grande a colheita, né, que é a colheita de outono. Amém, irmãos? Então nós vamos conhecer o verbo, que é Jesus, por meio da sua palavra, já agora no primeiro capítulo. Então a divisão do livro do Apocalipse, ela tem assuntos principais,
que está listado aí, que está lá na sala do Google Classroom, e assuntos que estão dentro de outros assuntos. Mas isso não deixa a gente com total esclarecimento da maneira como o Apocalipse é escrito, porque mesmo separando nesses assuntos maiores e menores, o livro de Apocalipse é uma tarefa de santidade mesmo, de você clamar, orar, buscar, jejuar. Você clama, ora, busca, lê, aí você entende de uma maneira, depois você vai lá, entende de outra, e vai montando uma sequência, tentando encaixar como funciona a sequência dos tempos, dos acontecimentos. Então não é algo fácil, né? Não é algo fácil de forma alguma. E o Senhor, desde ontem à noite, já quando eu decidi que ia fazer esse estudo do Apocalipse, já me colocou para orar na madrugada inteira, né? E eu sempre ali com aquele sono, tentando convencer o Senhor para orar um pouco menos, porque eu estou com sono, eu tenho que levantar cedo e tal, mas graças a Deus eu pude orar. Eu sabia que eu tinha que estar aqui, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor apareça, que o diminua, que seja a glória do Senhor, e que os irmãos que estão aí, que possam me ajudar, né? Se algum entendimento não estiver esclarecido, porque todos nós precisamos nos completar uns aos outros. Eu me lembro que quando havia várias discussões nos grupos, tinha a irmã Valdilene e a irmã Michele trazendo os esclarecimentos, e às vezes era tanta mensagem, mais de 500 mensagens por dia, 1000 mensagens, eu ficava até as 2, 3 da manhã, lendo mensagem, pegava as mensagens lá para trás para entender as explicações que os irmãos tinham dado. Então eu sei que eu deixei escapar muita coisa que agora os irmãos que estão ouvindo sabem de detalhes que eu talvez não saiba e podem me ajudar, e assim a gente se complete um ao outro, e outros irmãos também, que também não puderam ver as mensagens nos grupos, ou que entraram agora, os mais novos. Eu sempre fui preocupado com os mais novos, que estavam entrando no grupo, porque conheci o canal do irmão Luiz, mas tinha que organizar esses conhecimentos, né, nas suas mentes, para se preparar. Muitas pessoas ainda têm confusões, ainda tem gente, ontem perguntaram para mim, quando é que nós vamos sair para o mato, quando é que nós vamos se esconder. Eu já fui até um pouco seco com o irmão, falei, irmão, esse negócio de sair para o mato não é para nós, não. É para quem vai apostatar da fé. Ou nós vamos entregar a nossa vida por amor ao Senhor, ou nós vamos ficar para ser transformado, mas nós vamos passar por uma tribulação, sim. Então, irmãos, aí o Senhor colocou no meu coração que eu estava passando uma prova muito grande, uma luta difícil de vencer, para eu criar uma live de oração, e agora o Senhor tem abençoado a live, tem bastante irmãos ajudando agora, trabalhando na live do Senhor, aí com as orações, com testemunho maravilhoso. E comecei também, desejoso sempre também de ensinar um pouco, né, alguma coisa, aprendendo muita coisa com o irmão Davi do grupo 3, aprendendo com cada um de vocês, né, com a irmã Valdilene, com a irmã Michele, com a irmã Angina, com todo mundo que contribui nos grupos, né, com a irmã Andréia, com todos, não posso esquecer de nenhum, todos que colocam um versículo, que colocam um comentário, tem ajudado a gente a compreender cada vez mais, e isso faz parte do corpo de Cristo, e cada um tem um talento especial, né, como eu estava falando aí, cada um tem um talento especial. Então vamos agora, irmãos, não me deixem entrar nessa jornada sozinho, né, e vamos começar o estudo da palavra de Deus, tá? Quando vocês forem ler esse texto, desconsiderem as coisas que foram escritas há anos atrás, numa visão muito anterior, tá? Eu vou refazer à medida que eu puder. Então, o que eu percebi quando eu li a palavra de Deus é que Deus tem coisas fixas, que são imutáveis. Ou seja, tem muitas coisas que podem acontecer de um jeito, acontecer de outro, mas tem coisas que vão acontecer daquela forma determinada, né? Como os selos, né? Como as trombetas, como as taças, né? Muitas e muitas coisas estão determinadas da forma como estão na palavra de Deus, né? Então a palavra de Deus, ela nos dá esses pontos para nos guiarmos, né? Muitas coisas em paralelo acontecem, como a gente vê hoje, a gente vê aí o Jared Kushner aí, querendo ser o Messias,
de Israel, mas a gente não sabe se ele mesmo vai cumprir tudo ou se poderá aparecer outro. Se sair, não é uma parte que está escrito lá em Mateus 24, que, deixa eu só ler lá, para a gente colocar assim, ó. Porque ouvireis de guerras e rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Aí olha só. Então, mesmo que se levante agora, nação contra nação, como agora já está aí, saiu a notícia nos grupos, reino contra reino, da Rússia, China, Japão, Índia, né, entrando um contra o outro, por causa exatamente da pandemia, desse problema da economia, do dólar, essas ambições humanas. Então, ainda é o princípio das dores, porque então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, traição uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele perseverar até o fim será salvo. E agora entra as duas testemunhas. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então, irmãos, nós estamos aí na beira desses acontecimentos, mas nós sabemos que o que nos espera é exatamente isso que menciona o versículo, capítulo Mateus 24, verso 9, né? É perseguição e tormenta, e nós precisamos estar fortes e preparados, não amar a nossa própria vida, e amar o Senhor Jesus acima de todas as coisas, estar disposto a morrer por amor dele, e os que ficarem, e que guardem a santidade e a fidelidade até o fim para serem transformados. Amém? Então vamos começar. Aqui eu fiz uma explicação, eu vou deixar para vocês lerem depois. Os que não concordarem não tem problema, porque isso aqui eu já mudei de opinião, porque foi em 2017. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre o calendário hebraico, né? Essa visão de que as coisas acontecem no tempo determinado, que são os moedes, a gente não tinha antes, né? E a gente começou a perceber que o Senhor, ele cumpriu tudo no seu tempo. Ele cumpriu a Páscoa no seu tempo, ele estabeleceu 7.000 anos para a humanidade, né? 6.000 anos já estão terminando, vai entrar o 7º. O Senhor veio no 4º milênio, representando o 4º dia, que foi criado o sol. Então tem todo um calendário que Deus está cumprindo. E as igrejas e os irmãos se baseiam no único versículo, dizendo, não sabemos o dia nem a hora. Aí tem uns irmãos que dizem assim, mas o mês e o ano dá para calcular, porque Jesus deixou de fora o mês e o ano. E é verdade, o mês e o ano dá para calcular, sim. Mas como é que a gente se baseia nisso? A gente se baseia conhecendo os tempos que o Senhor traçou. Lá em Gênesis, já diz, quando Deus criou os luminares, o sol e a lua, o Senhor criou para os tempos determinados. Então, os tempos determinados são os moedes, que são as festas, né? Isso já estava predito, né? Quando o Senhor criou os luminares, o sol e a lua, né? Então, lá em Gênesis 1, 16, 17, né, já foi colocado uma missão para os astros no céu, onde nós podemos, através deles, separar o dia da noite, separar os tempos, os meses, as estações, as festas, né, e os eventos que também são mostrados através dos luminares. Né? E no verso 14... o Senhor fala, Gênesis 1,14, disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais. Né? Esses sinais são proféticos, são sinais proféticos. E para tempos determinados, que são as festas, e para dias e anos. Então o Senhor já colocou eles para sinais. E o Senhor Jesus, sendo o sol da justiça,
seguiu esses sinais, né? Ele veio no 4º milênio. E nós temos também um estudo onde compara a criação dos 6.000 anos com também os 6.000 anos da humanidade, né? Aliás, os 6 primeiros dias com os 6.000 anos da humanidade, onde o céu criou o céu e a terra, né? A luz, depois separação entre a luz e as trevas. No 1º milênio tem a separação das 2 gerações, a de Caim e de Abel, né? Depois, cada evento que vai acontecendo está sendo relacionado com a história humana, né? Até chegar no nascimento de Jesus, na formação da igreja, das nações, né? E correspondendo ao 6º dia. Então, tem irmãos que fizeram um paralelo, né, dos dias da criação com os dias da história humana. E é um paralelo muito bonito que nos ajuda a compreender também que o Senhor nos mostra figuras. O Senhor é tão detalhista e tão assim, abrangente, que tudo que ele faz está relacionado com alguma coisa, e aquilo vai se tornando uma chave, um segredo para a nossa vida espiritual. E as pessoas que estão vivendo no mundo não veem essas chaves, esses segredos. A ciência não vê significado nas coisas, ela só quer estudar porque quer estudar e transformar em tecnologia e dominar. Mas para nós tudo tem significado. O sol, a lua, as estrelas, as águas, os rios, os mares, os ossos, a carne, o sangue, né? Então, a nossa vida é carregada de significado, a natureza é carregada de significado e tudo tem uma linguagem para o Senhor falar conosco. Então, conhecendo essa linguagem de Deus, essa palavra de Deus que está dispersada na natureza, nos símbolos que ele nos mostra, né, nós aprendemos a conhecer ao Senhor e a saber os seus tempos e as suas épocas determinadas para nos preparar. Esse conhecimento falta, porque a igreja se preocupou só com a salvação pessoal e com o evangelismo, e alguns se desviaram até para a prosperidade, né? O evangelho da prosperidade. Se esqueceram que o Senhor é um Deus eterno e que ele tem um propósito a ser concluído na terra, de transformar o homem à imagem e semelhança do seu Filho Jesus Cristo. E aí se perderam, porque não conhecem a Deus olhando para a natureza, não conhecem a Deus olhando para as festas, para as épocas, e quando se fala da volta de Jesus, a pessoa diz assim, não, mas a gente não sabe nem o dia nem a hora. Sendo que é possível, e nós vamos mostrar isso nesse estudo, que é possível saber, né, o dia, aliás, o ano, o mês, possivelmente o dia e até a hora, né? Mas por quê? Porque o Senhor Jesus já está no céu assentado no trono. Quando ele falou aquilo, ele estava aqui na terra, né? Então, por certo, ele fala lá em Apocalipse, né, que se guardar, advertindo uma das igrejas, né, se não guardares e não vigiares, não saberás. Significa que se guardar e se vigiar, saberá. Então, o contrário daquele versículo também é importante para nós, né? Porque o versículo está dizendo daquele que não guarda e não vigia, que não saberá. Mas então, aquele que guarda e que vigia, então saberá. Então, começando aí com o calendário hebraico, que é a base para se entender as festas e a base para se entender as coisas, nós temos aí a Páscoa, que é no dia 14 do primeiro mês, que é o mês de Abib. Os meses têm nomes babilônicos e nomes hebraicos. Então, esse mês Abib é um mês com nome hebraico e Nisan é um nome babilônico, né? Por isso que tem essas coisas aí com 2 nomes, que não corresponde ao nosso mês exatamente. Então, mais ou menos aí está um pouco entre março e abril. Nós temos, nessa época, chuvas e neves derretidas, né, enchem o Jordão. Isso lá no hemisfério norte, né? Nós estamos no hemisfério sul, as coisas acontecem ao contrário. Lá quando é verão, aqui é inverno, né? Lá quando é primavera, aqui é outono. Então, no mês Iar, a Páscoa adiada, né, começa a estação seca, o céu geralmente é claro, trigo, né? Plantação do trigo. Então, o Senhor Jesus, ele veio, ele cumpriu a Páscoa. No dia que estava sacrificando-se um cordeiro lá no templo, o Senhor Jesus estava sendo sacrificado no monte.
né? E exatamente existe até uma distorção no dia da morte de Jesus, né? Que foi colocada pela Igreja Católica e para justificar o domingo, porque o domingo é um dia do Deus Mitra lá, e aí tentando fazer esse ajuste, mudaram, né, o sábado para o domingo e assim por diante. Então o Senhor Jesus Cristo cumpriu, né, ele foi morto exatamente no dia 14 da Páscoa do mês de Nisan. Então entre 15 e 21, né, ele também cumpriu os pães asmos, né, que aconteceu que foram aqueles primeiros discípulos, né, que eram representados no templo por 12 pães, né, que eram separados na mesa da propiciação lá, 6 pães de um lado, 6 pães do outro, representando também os apóstolos, né. A oferta das primícias no dia 16, que foram os convertidos, né, os primeiros convertidos, e logo depois da morte do Senhor Jesus veio a ressurreição, e apareceram também aqueles que tinham crido nele, né, por meio da sua ressurreição. Não só do seu evangelho antes de morrer, porque ele pregava, muitos criam, seguiam ele, mas houve aquela conversão depois da sua ressurreição. E ele avisou os discípulos que não saíssem de Jerusalém até que do alto viesse o poder. E depois de 50 dias, exatamente depois de 50 dias da Páscoa, acontece o Pentecostes, onde é no mês de Sivan, o trigo e os primeiros figos, que são os frutos espirituais da conversão, né? O calor de verão e o céu sem nuvens, que representando a glória de Deus, a presença de Deus na terra. Veio o Espírito Santo no mês de Sivan, no dia de Pentecostes, e houve a colheita da primavera. Aí seguiu-se a humanidade, né, com as épocas, como se fossem mesas, né? Mês de Tamuz, as primeiras uvas. Então nós temos os frutos que são colhidos, que representam as conversões. O mês Ab, frutas de verão, né? Elu, tâmaros, uvas e figos. Aí vem o cumprimento agora das últimas festas. Então nós vamos ver que o Senhor cumpriu 4 festas: Páscoas, pães asmos, primícias e Pentecostes. Como o Senhor tinha dado 7 festas, né, porque tudo para a perfeição de Deus é 7, tudo para o homem é 6, e para a cura do homem é 9, né? E para a perfeição de Deus é 7, então nós vamos ver aparecimento muito desses números, né? 3, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então esses números têm significados na palavra de Deus, né? 1, Deus é 1. 2, onde 2 ou 3 estiver reunido em meu nome, né? 3, né? Representando várias figuras, inclusive Pai, Filho e Espírito Santo. 4, né? Os 4 animais viventes, as 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste. 5, né? 5 virgens loucas, 5 prudentes. 6, o dia o número dos homens, né? O 6º dia, sempre relacionado ao homem, né? Inclusive o anticristo, 666. 7, sempre a perfeição de Deus nas festas, nas trombetas, nas taças, em tudo que ele faz, nos 7 dias, 7º milênio. 8, nova criação. 9, cura do homem. Toda vez que uma cura acontece, é sempre com o número 9. E 10, final, totalidade, 10 mandamentos, né? Então aí, a terra é arada no toque da trombeta. Nesse mês ocorre o dia da expiação, no mês de Tsri, festa das cabanas, das barracas e assembleia solene. Então, nessas 3 festas, trombeta, expiação e tabernáculos, né, se concluirá o que o Senhor definiu para a igreja como obra de salvação. Então, depois disso,
né? Vai ter um julgamento, que é o do trono do Senhor, que está aqui representado por uma assembleia solene, onde os santos receberão galardão e reinarão com o Senhor por 1000 anos. Então, só a visão do ano judaico já mostra para nós a história da humanidade, né? Então, eu vou ler aqui, começando com o capítulo 1, verso de 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, muitas pessoas, quando dizem assim, o tempo está próximo, faz tanto tempo que eu ouço dizer que Jesus volta. Mas é porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, e o tempo de Deus, ele inclui toda a humanidade com paciência e amor. Né? Por quê? Porque as gerações vêm, as gerações vão, e o Senhor quer salvação, o Senhor não quer condenação. E o tempo está próximo, porque para ele um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, se nós estamos aqui na Terra 6.000 anos, né, desde Adão, é porque para Deus está só com 6 dias. E para a eternidade, nós ainda estamos no primeiro dia da eternidade. Certo? Existe até o dia da eternidade, nós vamos ter a noite. A noite da eternidade é quando Jesus estiver próximo a voltar, que as trevas espirituais estiverem na terra. Já é noite espiritual. Por isso que o Senhor fala que trabalhar enquanto é dia, porque uma noite vai chegar e vocês não vão poder trabalhar. Então, nesses 3 primeiros versículos, o apóstolo mostra que ele recebeu a revelação diretamente de Jesus, mostrando as coisas que breve hão de acontecer e exortando-nos a guardar esta palavra. Então, as famílias devem se dedicar às reuniões caseiras de leitura e oração para que essas palavras sirvam de alimento e conforto aos fiéis, principalmente agora, onde as pessoas não estão podendo ir na igreja. É hora de se preparar, é hora de se reunir em casa e se fortalecer com a palavra de Deus para enfrentar esses dias futuros, porque só pela fé, só pelo Espírito nós vamos vencer. É inconcebível uma vitória no meio de uma grande tribulação que nós vamos passar, se não for por Deus. Então a história, ela começa lá em Daniel, né, que é um tipo de apocalipse, assim como Isaías e outros profetas, onde Daniel descreve a história de um império lutando contra o outro, né, um bode e um carneiro, onde representa 2 impérios de uma luta que vai começar a definir a história. Então, Daniel, ele vê uma visão de 4 animais, né? Os eventos que ele participa estão relacionados a esses 4 animais numa estátua que Nabucodonosor viu em visão, e depois ele tenta fazer algo parecido para tentar criar uma forma material de cumprimento daquilo que ele viu no sonho, né? Ele manda fazer uma estátua depois, onde Sadraque, Mesaque e Abednego é obrigado a adorar, e eles não se curvam e são lançados na fornalha, e ali começa um testemunho de Deus, usando os servos de Deus na Babilônia. Então, esses impérios, né, começam essa divisão nesse período onde o Senhor determina 70 semanas para o seu povo, em Daniel 8 e em Daniel 9. Né? Em Daniel 8 ele descreve os impérios, em Daniel 9 ele fala das 70 semanas. Então, Jerusalém tinha sido destruído, o povo de Judá, né, e de Benjamim tinha ido levado para a Babilônia, as 10 tribos que estavam já espalhadas tinham ido para a Síria antes e já tinham se espalhado pelo mundo. Os que voltaram da Síria eram os samaritanos, né, que é um outro povo que o rei da Síria colocou lá para ocupar a terra de Israel. Né, e a cidade de Jerusalém e a tribo de Judá foram levados cativos para a Babilônia. E na Babilônia, o Senhor aconselha por meio do profeta Jeremias a se submeter ao rei da Babilônia para poder sobreviver, que o Senhor ia dar vida para eles,
que não era para resistir ao rei da Babilônia, que senão seria morto. Então teve um rei, que eu não me lembro se é Joaquim, que resistiu, né, e sofreu muito, porque o povo tinha se corrompido, não obedeceu ao Senhor e não se sujeitou ao rei da Babilônia. Porém, a sujeição não era para idolatria, a sujeição era para sobrevivência e testemunho. Então, irmãos, se agora nós estivermos aqui no meio de uma religião universal que esteja querendo nos submeter, né, não é para idolatria, não é para nós aceitarmos o ídolo, é para nós estarmos dentro dessa Babilônia dando testemunho, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego. Não se curvando diante da estátua de Nabucodonosor, né, porque o Senhor Jesus falou assim, não nos peço que o tire do mundo, mas que o livre do mal, que nós sejamos fortes para dar testemunho. Porque, como eu falei, o irmão perguntou, quando é que nós vamos fugir para o mato? Né? Não vamos fugir para o mato. Nós vamos ficar aqui na cidade, e aonde o Senhor nos colocar, até a hora que o Senhor nos tirar com braço forte, porque o Senhor, do mesmo jeito que tirou o povo de Egito com braço forte, vai tirar nós desse lugar, da vista da serpente, né, e vai nos levar para o deserto. E os que forem mortos, né, ressuscitarão logo depois de 3 anos e meio. Então, nós não podemos ter medo de testemunhar no meio da Babilônia, que é onde nós já estamos. Né? Então, foi determinado 7 semanas, desde a ordem que saiu para restaurar Jerusalém, até o Messias, tem 7 semanas e mais 62 semanas. Nessas 7 semanas, dá 49 anos, que 7 vezes 7 é um dia para cada ano, para começar a restauração de Jerusalém. Então, é dada a ordem e a cidade é reconstruída, né, por meio de Esdras, Neemias, né, e tem os sacerdotes, Zorobabel, né, e tem o outro lá, que eu não lembro o nome, que estava junto, Ageu, né, o profeta Ageu, onde eles fazem a obra de reedificação. Então, depois daquela reedificação, passam 62 semanas até a vinda do Messias, e depois ele é cortado, ele é arrebatado. Então, fica um intervalo muito grande de tempo, do ano mais ou menos 0 ou 4, né, se a gente for fazer a contagem do calendário, o Senhor Jesus nasceu 4 anos antes do ano 0 que está estabelecido no nosso calendário. Então, nós temos já um erro de 4 anos aí. Então, esse tempo onde o Senhor Jesus nasceu e foi morto, né? Então, tem aí o Senhor Jesus começou seu ministério com 30 anos. José, no Egito, também começou seu ministério com 30 anos. Alguns dizem que Adão também pecou com 30 anos. Alguns dizem que o anticristo vai se levantar com 30 anos. Então, 30 anos é uma idade, né, definida para muitos eventos na mudança da vida de um homem. Então, o Senhor Jesus teve um ministério de 3 anos e meio, mais ou menos aí com 33 anos e meio, com 29 anos e meio, né, vamos dizer assim, que ele começou, né, porque a gente não tem certeza da data em relação a nós, mas a gente sabe o dia que ele nasceu e o dia que ele foi crucificado. Então, ele deve ter nascido mais ou menos aqui, deixa eu só ver aqui no mês de... deixa eu ver... Eu tinha marcado aqui o dia que o Jesus nasceu, mais ou menos foi no mês de março, né, por causa das situações que acontecem na época do censo que houve, né, quando José sai para ir para Belém, para participar do censo, né, que foi dado a ordem, e o Senhor Jesus nasceu numa data bem específica. Deixa eu ver aqui onde está anotado, que às vezes anota essas coisas e... O Senhor Jesus, pelo que consta, ele nasceu mais ou menos na festa dos tabernáculos, no dia 14 de Nissan Abib, o primeiro mês. Né?
segundo algumas coisas. Se eu tiver errado, vocês me corrigem, porque eu fui pegando esses dados por aí. Então, ele nascendo nessa época, né, nós temos aí uma contagem que é feita de 33 anos e meio até a sua morte. E depois da sua morte, até a época de começar a última semana, que ainda não começou, nós não sabemos como está essa situação até agora, nós temos um intervalo grande de tempo onde essa última semana foi preservada para o final. E por que que Jesus demora para voltar? Ou seja, por que que tem esse espaço, esse lapso tão grande? Porque ele é o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote, depois que ele oferecia o sacrifício, ele entrava no santuário, né? E ele ficava um tempo indeterminado lá dentro, até ele sair com a expiação dos pecados. Então o Senhor entrou nos céus e está lá, né, no Santo dos Santos, oferecendo o seu sacrifício, né, e as nossas orações, como está escrito em Apocalipse, né, que as orações dos santos sobem como incenso suave e agradável a Deus. Então o Senhor está intercedendo por nós, assim como o sacerdote, na figura do sacerdote da antiguidade, fazia por um tempo indeterminado. Até quando ele sai, o sacerdote saía, anunciando que os pecados tinham sido perdoados e era a festa da expiação. E ali depois, quando ele saía, cumpria-se a festa dos tabernáculos na época da colheita. Então esse intervalo indeterminado estava cumprido nos sacerdotes como sombra e como figura, e agora está cumprido por meio da vida do Senhor Jesus no nosso tempo. Então a igreja... A gente vê isso também figurado nos 7 dias da criação, nos 6 dias da criação, no caso, né? Isso, pode falar. No 6º dia é criado os animais, né? E o homem, né? E aí esse 6º dia ele tipifica, né, justamente o milênio da volta de Cristo, né? Uhum. Por isso que desde o quarto milênio, que foi a vinda do Senhor Jesus, e não onde o Senhor Jesus foi crucificado, né, morreu e ressuscitou, para esse milênio que nós estamos, o 6º milênio, dá justamente esses 2000 anos que o Senhor Jesus entrou como sacerdote no Santo dos Santos, né? Exatamente, isso mesmo. Então, irmãos, como a irmã Michele falou, né, esse intervalo aí está sendo representado por 2000 anos, né, e também é representado, como eu estava falando, pelo tempo que o sacerdote ficava no interior do templo, oferecendo o sacrifício lá dentro do templo, né, levando uma bacia com sangue para fazer lá, ungir o propiciatório. E aí, depois ele sai e começa a festa o dia da expiação é anunciado, e a festa dos tabernáculos. Então, veja, só pode participar dos tabernáculos quem participa da expiação. Então, os judeus tinham que lavar as suas vestes, deixar elas branquíssimas para aquele dia, né? E começava a festa da colheita, onde 2 testemunhas iam para o campo, observar o trigo, e o primeiro dia de lua nova anunciava o início da festa. Então, quando ele via o sinal da lua nova, ele falava para o sacerdote no templo que era para iniciar a colheita, e começavam-se a tocar as trombetas. O trigo ele era identificado como maduro quando ele estava pesado com o grão, e o joio ficava de pé e o trigo se encurvava, mostrando hoje para nós a soberba dos ímpios, que vão estar de pé, arrogantes, e nós nos humilhando como saco, e sendo 2 testemunhas testemunhando do Senhor. Então o trigo, que é a palavra de Deus, estará pesando em nós, causando para nós quebrantamento, humilhação, e os anjos, quando vier, vão saber a diferença entre o joio e o trigo, porque o joio estará arrogante e o trigo estará humilhado. Então, as 2 testemunhas, elas anunciavam o começo das festas. Então, para nós começarmos essa última semana, as 2 testemunhas que vai anunciar o começo das festas, olhando a lua nova. Então, certamente, vai ter um dia de lua nova que vai começar a acontecer isso, e o trigo vai estar maduro. E o que é o trigo maduro? São as pessoas no mundo que estarão aptas
a serem colhidas como os últimos convertidos, né? Porque os primeiros foram na festa de Pentecostes e agora a festa de outono, né? Porque a Pentecostes é festa da primavera e agora festa de outono. E o Senhor promete na sua palavra que a colheita de outono será muito, muito, muito maior do que a da primavera. Então vai ser uma época de grande conversão, né, por meio das tribulações e de tudo que vai acontecer no mundo. O Senhor promete que estará fazendo algo, né, que nós fôssemos contar, nós não acreditaríamos. Por quê? Porque o Senhor estará revestindo o seu povo, as suas testemunhas, com tão grande poder, com os seus 7 espíritos, né? Espírito de fortaleza, espírito de sabedoria, espírito de entendimento, espírito de conselho, espírito de conhecimento, espírito do temor do Senhor e o próprio Espírito Santo. São 7 espíritos. E assim como Elias, né, passou para Eliseu a porção dobrada do espírito de Elias, também receberemos a porção dobrada do Espírito Santo em relação a Pentecostes. Porque nós teremos poder para testemunhar, faremos mais obras maiores do que a que Jesus fez, por causa do testemunho, né? E aí anunciaremos a volta do Senhor. Mas depois, na metade da semana, é quebrado o pacto, porque o anticristo começa a matar os cristãos em toda a terra, e começa o tempo das trevas, os dias de treva e de grande aflição, ao qual nunca houve, né? E o sol se escurecerá, e a lua se tornará em sangue. Então, irmãos, tudo isso já estava apontado lá em Daniel. E aí, em Daniel acontece do Império Babilônico, né, que passou para os medos e persas, ser invadido pelos gregos, e os gregos dominam todo esse império, né, na Babilônia e toda essa região que está aí. É aquela visão do bode, né, e do carneiro, né? Representando o Império Grego, e que tinha um chifre só, que era um só rei, que era Alexandre, e o Medo-Persa, que era o carneiro, né, que era o império que tinha seguido após a Babilônia. E aí, depois, Daniel, lá no livro de Daniel, ele anuncia que é dividido em 4 reinos, que são os 4 generais de Alexandre, que dividem entre esses 4 reinos aqui, ó. Né? Os Seleucos, os Ptolemaicos, os Antígonos e os Lisímacos. Né? Então, 1, 2, 3, 4. Depois esse reino aqui se une, né? Ficando só 4 mesmo. Então, essa profecia, ela se cumpre tão precisamente que as pessoas acham que o livro de Daniel foi escrito depois que a história se cumpriu. Mas não, foi preciso. E aí, depois desse reino, de 4 reinos, é dividido em toda a Europa, né, e os países do Oriente, onde chega até as nações que nós temos hoje. Então, o que acontece? Jesus, depois das 62 semanas, depois das 7 semanas, Jerusalém é edificada, reconstruída. Passam 62 semanas, que corresponde a 434 anos, que é 62 vezes 7. Aparece o Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão. Ele já tinha nascido, já estava com 33 anos e meio. Ele é batizado por João, mais ou menos ali no ano 27. E depois, ali no ano 31, ele é morto, crucificado. Aliás, do ano 31 até o 34, ele cumpre o ministério dele, ele é morto, crucificado. E depois, em 34, já começa a perseguição, né, contra os cristãos, o apedrejamento de Estevão e a conversão de Paulo. Tá certo? Então, esses 2.300 tardes de manhã desconsidera, porque essa figura aqui é de adventista. Bom, para vocês terem uma ideia, o império hoje, que está dominado pelos árabes, corresponde a toda essa área aí, né? Então, depois daquele reino de Alexandre, primeiro veio o Egito, né? Que eles foram escravos, depois a Babilônia, e depois se formou os 4 generais, né? Tomaram conta, e depois se formou o Império Árabe, né? Durante a história da humanidade. Hoje o Império Árabe, ele domina
praticamente essa região aí toda que vocês estão vendo, né, no mundo. Então, os reinos que Daniel viu são da Babilônia, com Nabucodonosor, o Império Medo-Persa. Da Babilônia é um leão com asas, representando a cabeça da estátua. O segundo, o Medo-Persa, que foi... O da Babilônia foi de 608 a 538 a.C. O Medo-Persa, de 538 a.C. Ele é representado por um urso com ossos, né? Então, o que acontece? Esse urso hoje, ele é a Rússia, tá? O símbolo da Rússia é o urso, tá certo? O leão, eu não me lembro quem que é. O leão, não sei se é Inglaterra, não sei qual que é, mas hoje o símbolo é a Rússia. Então, depois passa para a Grécia, os 4 generais aqui está representado por esses... esse aqui é um tigre, né, um leopardo, né, com 4 cabeças e asas, porque eles eram muito rápidos para conquistar o reino. Alexandre conquistou com uma rapidez enorme, né? O primeiro semelhante a um leão e tinha asas como águia, o segundo semelhante a um urso, qual, né, depois leopardo, né, leopardo com 4 asas, e depois vem o Império Romano. Então a Grécia se junta com Roma e forma um império que dura aí mais ou menos 400 anos, o Império Romano. Até que ele é destruído e começa um Império Otomano, né? E a Europa, até antes da Primeira Guerra Mundial, ainda era muito influenciada pelo Império Otomano. E aqui nós estamos aqui com um povo que foi dividido em 2 lados, o Império Romano do Oriente e do Ocidente, depois teve um Império que foram divididos em 2 pernas, né, até chegar aos pés da estátua, onde nós estamos agora, né, que vai se levantar uma besta de 10 chifres, onde vai ser destruído 3, vai ficando 7, e vai ser também o 8º, que é o chifre pequeno. Então, isso é o cumprimento da agora, né, tudo isso visto em Daniel. Tá? Aqui tem novamente um mesmo gráfico, né? E no final, uma pedra, né, que não sabe se de onde ela é cortada, vem, esmiuça a estátua nos pés e destrói ela toda, ela vira pó, né? Atinge os pés e toda ela vira pó. Então aqui tem as datas de 623 até 70 depois de Cristo, com a queda de Jerusalém, quando ainda está pelo Império Romano, né? Então, Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Depois de Roma, né, nós temos lá em Apocalipse fala que o 5º, quando é revelado Apocalipse, está no 5º reino, terá o 6º, o 7º, né, e o 8º. 5 já caíram, né, na verdade, 1, 2, 3, acho que contando do Egito, né, e depois o 6º, aí virá o 7º e o 8º. Bom, em termos de tempo, irmãos, o ano de 2017, no ano hebreu, está entre 5.777 e 5.778. O ano real, contando da criação, está em 5.999 a 6.000. Então, existe uma diferença entre o calendário hebreu e uma contagem feita pela Bíblia, com uma perda aí de quase 200 anos, tá? E isso porque os judeus não aceitaram que Jesus era o Messias e alteraram as datas para poder o povo não conferir pelas datas a história que Deus estava traçando. Então, há essa diferença. E ainda tem uma perda ainda de 20 anos, que a gente não sabe ainda se foi por mudança de calendário, porque tinha antes o Juliano. Aliás, vamos pensar antes. O primeiro calendário foi dado a Enoque, que foi passado para o povo hebreu, né, para até chegar em Abraão. Aí Moisés, ele seguia o calendário egípcio, né? Por certo, ele também aprendeu a contar os dias como Enoque. Então, os judeus tinham um calendário. Quando eles foram
prisioneiros na Babilônia, eles passaram a seguir um calendário babilônico, por isso que os anos dos meses judaicos mudaram de nome. Aí depois que o Império Babilônico caiu, que veio a Grécia, teve o calendário juliano, antes desse gregoriano, e o gregoriano já era a época dos papas. Então, devido a essa mudança de tempos e de calendário, e devido a essa modificação que os judeus fizeram de propósito, nós temos essa diferença aí. Então, se no ano judaico, aqui 2020, nós estamos no ano 5.780, com a perda de 200 anos, nós estamos beirando ao completamento dos 6.000 anos. Tá? Então, nós estamos às portas da vinda do Senhor Jesus. Então, corrigindo com 200 anos e com mais 20 anos, que ainda tem, nós podemos aí contar, vamos supor, 2000, né? Se o Senhor Jesus morreu no ano 33, então seria 2033, certo? Nós estamos em 2020, então nós teríamos ainda 13 anos para contar 2.000 anos depois da sua morte para começar o milênio, as festas, né? A gente tem que contar da morte por causa da Páscoa. E um argumento que está escrito, que é contra o arrebatamento secreto, é que é o seguinte, o arrebatamento, ele vai acontecer um pouco antes do Armagedon, quando o Senhor Jesus vem com grande alarido e voz de trombeta. Então nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, encontraremos com o Senhor Jesus nos ares e desceremos para uma batalha. Mas a palavra de Deus diz também que o Senhor, ele mesmo pisará o lagar sozinho. Então, eu ainda tenho dúvidas sobre essa questão de como é essa sequência de eventos. Mas eu sei que o Senhor Jesus virá com gritaria e grande clamor quando nós já tivermos sido transformados, né? Então, aí é algo a se pensar em termos de Apocalipse, para se entender como é que é essa sequência. Eu vou pedir ajuda para os irmãos, para a irmã Valdilene, para os demais irmãos, para interpretar essa parte para mim. Mas é certo, né, que o Senhor Jesus, que Paulo fala, né, que o Senhor virá com voz de trombeta, com alarido. Tá certo? Então eu procurei a palavra alarido e encontrei esse 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, estaremos para sempre com o Senhor. Então o Senhor, ele vai cumprir uma sequência de eventos. E a palavra alarido é gritaria, guerra, clamor de combate, ruídos e vozes. Então toda a nação vai saber que o Senhor Jesus está voltando. O ladrão na história é a surpresa. Exatamente o fator surpresa. Então, nós seremos arrebatados e transformados. Então, tem a contagem de 1.260 dias, 1.290 e 1.335. E os irmãos do canal Reino Eterno, dos outros canal ID, né, do canal do irmão lá, já interpretaram que há um espaço entre o arrebatamento, o julgamento da besta e o juízo lá de receber os galardões para começar a reinar com Cristo. Então, aí, é um intervalo de 30 dias, de 1.260 até 1.290. Nesses 30 dias, a besta marcha para ir contra Jerusalém, porque ela sabe que o Senhor Jesus já arrebatou a igreja. Então, tem um intervalo que o Senhor arrebata a igreja na contagem de 1.260. Leva 30 dias, porque já a terra estará destruída em muitas partes, para eles marcharem lá pelo rio Eufrates, que se secará. Os espíritos das rãs levará eles a combater contra o Cordeiro e cercar Jerusalém quando o Senhor Jesus vem, desce, põe o seu monte os seus pés no Monte das Oliveiras, rompe ele, e o povo escapa pelo vale, como nos dias do terremoto dos dias de Uzias. E o Senhor pisa o lagar da sua ira, e aí ele vem com vestes salpicadas de sangue. Nessa sequência de eventos, o que dá a entender que o Senhor já vem com vestes salpicadas de sangue de um combate que ele já destruiu algo, né? E aí a irmã Michele, uma vez eu vi ela comentar alguma coisa. Se a irmã quiser comentar sobre essa sequência, que parece que ele já passou para lutar contra Edom, né?
Porque ali entra o livro do profeta, eu não lembro agora, mas a gente vai ver isso com... Espera aqui. Aqui está escrito aqui, ó. Isaías 63. Quem é este que vem de Edom, de Borza, com vestes tintas? Este que é glorioso, em uma vestidura que marcha com a sua grande força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como daquele que pisa no lagar? E eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E o pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou nas minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. E olhei, e não havia quem me ajudasse, admirei-me de não haver quem me sustivesse. Por isso o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor se susteve. E atropelei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derrubei por terra. Então, nessa hora que ele desce sobre os montes da Oliveira em Jerusalém, que ele já vem com vestes salpicadas de sangue, ele já vem de uma vingança de Edom, pelo que está escrito aqui, se eu não estiver confundindo a sequência de eventos. Amém? Perfeito, irmão, perfeito. Tá? Então ele virá com grande alarido, por quê? Porque ele vai mostrar para o anticristo que ele é o rei da glória. E o povo de Israel vai ter que compreender isso. Agora, a questão da marca da besta para o povo de Israel, nessa época eu não sei, porque poderá já ter aceitado. E o mundo poderá ter aceitado. O que eu também não sei, porque assim, nós, os mortos que morreram por amor de Jesus, não aceitaram, certamente morreram. Os demais fugiram para o deserto para cumprir Apocalipse 12. Então, como que fica Jerusalém e Israel naquela época, né? Será que eles vão ser socorridos depois ainda com a marca da besta? Não faz sentido, porque os que aceitam a marca da besta são lançados no lago de fogo junto com o falso profeta e a besta. Ou será que é só o falso profeta e a besta e eles ainda penetram para o milênio? Não sei, isso eu não sei. Precisava conversar com mais alguém para discutir isso. Mas é certo que o Senhor vem socorrer Israel, a angústia de Jacó. Que eu espero que não tenham aceitado nada da marca da besta, mas aí fica difícil entender essa sequência, porque Satanás já vai querer pôr a marca da besta, né, antes desse combate contra Jesus. Bom, irmãos? Então, nós estamos bem próximos agora do final dessa aula, então nós vamos aqui fazer um resumo da sequência das festas, tá? Nossa aula começou aí 8h30, já estamos com 1 hora, para dar tempo aí a gente discutir alguma coisa e fazer perguntas. Então, a festa da Páscoa, como todo mundo sabe, o cordeiro era imolado e passava-se sangue nos umbrais das portas. Os pães asmos eram esses 6 pães aqui, que eram colocados na mesa do propiciatório dentro do tabernáculo, tá certo? Então, o mês de Nissan 14, que é aquele primeiro mês do ano, segundo Levítico 23:5 e Êxodo 12, era a festa da Páscoa. Jesus cumpriu essa festa. A de pães asmos, o Senhor Jesus também cumpriu, né, por causa dos apóstolos, que eu acredito que seja os pães asmos, né, que aqui está um número de 12, né? O primeiro mês, Levítico 23:6-8. E as primícias, os primeiros convertidos, junto com o Senhor Jesus, porque o Senhor é a primícia, né? Então a colheita teve uma colheita de vidas de almas. E Pentecostes é no terceiro mês do ano. Então, se aqui é abril, maio, junho, mais ou menos julho aqui, né? Março, abril, maio, junho. Março, abril, maio, junho, julho, agosto. Por aqui. Aí depois, em setembro, que é o 7º mês, por isso que a palavra setembro quer dizer 7º, porque a contagem é feita estranha e depois volta a uma contagem de 10, para bater mais ou menos com a festa das trombetas, o 7º mês. Nessa festa das trombetas, né, tem também o dia da expiação no dia 10 do mês, e depois a festa do tabernáculo do dia 15. Então, veja, se o Senhor Jesus cumpriu as 4 e vai cumprir as outras 3, quando começar os 3 anos e meio, que começar as trombetas, vai se passar esses 3 anos e meio até chegar aos tabernáculos.
Então, as trombetas se cumprirão como festa. Você terá uma data para calcular isso, porque no 7º mês, né? Depois, 10 dias depois, tem a expiação. Então, a grande aflição, da qual nunca houve, vai acontecer no 7º mês, no 10º do 7º mês, mas não do calendário judaico, nem do calendário gregoriano, como nós vimos lá atrás, aqui atrás, ó. Nenhum desses calendários, do calendário de Deus. Por que eu chamo de calendário de Deus? Porque a contagem do Senhor, ela não desandou. Quem desandou foi a contagem humana. Então é por isso que a gente não se localiza dentro da contagem de Deus. E aí a gente vai conseguir fazer a marcação quando começarem a acontecer os eventos. E com a marcação feita, a gente consegue saber o dia, o mês e o ano, né? Ficando faltando o dia e a hora. Tá certo? Então é por isso que a gente vai conseguir calcular. Porque lembre-se, não é calendário judaico, não é calendário gregoriano, nem juliano, nem da China, nem da Arábia, é o calendário de Deus que ele começou a contagem quando ele fez Adão. Então nós temos que olhar as luas novas e as estações do ano. Porque essa é a marcação que o Senhor colocou em Gênesis 1:14. Tá bom? Então não esqueça. E depois vem a festa do tabernáculo representar o milênio, é no mês, 7º mês, no dia 15. Então tem uns 5 dias aqui, né? Então dá para calcular assim a volta do Senhor Jesus. Então, como eu falei, o 1º mês, festa das Páscoas, primícias. No 3º mês, Pentecoste, festa de outono, trombeta, expiação e tabernáculos. Os ciclos das festas é esse aí, ó, a contagem de 7 dias para a Páscoa no 1º dia até os pães asmos. Depois, tem uma contagem de 50 dias, né, para Pentecostes. Né? Aí nós temos as 2 casas de Israel, que são os 2 montes de pão, 6 de um, 6 do outro, as primícias. Nós temos a última colheita, que vai ser a grande colheita de outono, que eu clamo todos os dias, toda noite, para que seja uma grande colheita. O dia da expiação e as trombetas. Tá? E uma abundância, 7 vezes 7, 49, mais 1 dá 50, Pentecostes. Né? Novamente aqui o mesmo gráfico, um pouquinho melhor. Tá? Representando a expiação. A expiação era feita dentro do tabernáculo, na Arca da Aliança, que representa Jesus, né? As trombetas é tocado com chifre, e a colheita é o trigo. Né? Chifre representa o cordeiro. Né? Então, o Cristo foi o nosso cordeiro pascal, 1 Coríntios 5, 7, 1 Coríntios 11, 25, Marcos 14, 24. Cristo é o pão da vida sem pecado, João 6, 35, 1 Coríntios 5, de 6 a 8. Primícia, Cristo, a primícia dos que dormem, o principal, 1 Coríntios 15, 23. O Espírito pela nova aliança, os primeiros frutos são colhidos, Jeremias 31, 31, Atos 2, 2 Coríntios 3, 3. Então, anúncios históricos proféticos até o dia da expiação. Então, esse aqui é o testemunho que as 2 casas de Israel vão dar. Bem? E, depois, Cristo, juiz, advogado, juiz do pré-advento, Levíticos 16, Daniel 7, 9 até 14, 26, 27, 22, 23, 27, Daniel 8, 14, Hebreus 9, 23, tabernáculos, nova terra, eis que o tabernáculo de Deus com os homens, Apocalipse 21, 23. Certo? Então, aqui está o nome dos meses, né? O nome das festas em hebraico, Pestah, Hamazot, Rabikurim, Shavuot, Shofarot, Yom Kippur e Sukkot. O que mais? Festas judaicas. Aqui também as referências, novamente, as festas. Então, eu quis começar pelas festas, tá bom, irmãos? Para poder a gente juntar a velha aliança, né, a antiga aliança, com a nova aliança, percebendo que a palavra de Deus é uma só, que não tem separação entre Israel e igreja, e não tem separação entre Novo Testamento e Velho Testamento, quebrando a heresia de Marcião. Tá bom? Que foi ele que criou essa heresia de separação entre o povo e separação entre os testemunhos. Então, irmãos, por hoje é até aqui. Espero que os irmãos tenham entendido. Se houve alguma falha aí de interpretação, agora podem me corrigir. E eu estou pronto para ouvir cada um dos irmãos. Deus que abençoe a todos. Irmão, quando fala
da angústia de Jacó, né? Que o irmão citou. Quando fala ali da angústia de Jacó, aquela angústia, ela fala da igreja, irmão, do Israel, da plenitude, o Israel de Deus. Por quê? Porque Israel, a plenitude, a igreja, tanto a parte do povo, né, que morre, como a parte do povo que vai para o deserto. Esse povo vai clamando pela vinda do Senhor, em súplicas, pela vinda do Senhor Jesus, pela justiça, né? Clamando por justiça, por socorro. E aí o Senhor vem e socorre Jacó, tipificado, a igreja tipificada em Jacó. No caso, judeus e gentios, a plenitude, né? Eu entendo dessa forma. Tá certo. Então resolve esse problema da minha dúvida aí. Então, são aqueles que não aceitaram a marca da besta, né? Porque politicamente, irmã, a gente selados com o Espírito de Deus, né? Selados. Amém. Porque politicamente, esse povo desobediente, obstinado aí, eles vão estar, mesmo dentro de Israel, né? Porque nem todo que é israelita é descendente de Abraão, né? Como diz lá, vai ter aceitado, mas vai ter o povo santo das duas casas que vai estar clamando exatamente, que vai ser socorrido nessa hora. Isso. Né? Amém. Até porque o Israel terreno, se ele não se converter a Cristo, aqueles que não se converterem, até porque existe o remanescente, né? Está na palavra de Deus, eles vão se converter ao Senhor, mas aqueles que não se converterem, eles vão estar fazendo parte desse sistema e eles receberem a marca, eles vão ser povo da besta. Então, o Senhor vem, bem como a palavra de Deus diz, né, que no caso, o Senhor vem, porque Israel está dando a luz a Cristo, né? O Israel, a igreja está dando a luz a Cristo, e Israel também vai estar com dores de parto, né? Porque vai estar ali cercada, né? E tudo mais. Só que a palavra mesmo mostra que eles vão dar a luz a nada, né? Porque o Messias vem não é para eles, o Messias vem para isso. Eles vão dar a luz a vento. O Messias vem para a igreja, né? O Israel, a plenitude, né? Judeus e gentios congregados no corpo de Cristo. Cristo nasce para a igreja, mas eles estão esperando o socorro do Messias, sendo que o Messias não está vindo para eles, né? E como eles não estão grávidos de Jesus, eles vão dar luz ao vento, e nós não. Isso. Aí é onde se cumpre aquela palavra que diz que vê todos os homens com as mãos no quadril, né? Gritando com dores de parto, né? Exato. Mas só porém, de parto, porque vão ser condenados, porque vão dar luz ao vento, e outros porque vão dar luz ao Senhor. Isso mesmo. Amém. Mas, então essa questão, eu acho que Isaías 4:2 pode nos ajudar a entender. Eu uso muito tipologias, assim, para poder conseguir alcançar o entendimento. Então eu vejo como na Batalha de Jericó foi a primeira cidade conquistada em Canaã, se eu não me engano. Então nesse período nas trombetas tocarem, Jerusalém no final, na vinda do Senhor, já vai vai ser conquistada. Isaías 4:2 fala que o restante que estiver em Jerusalém é o restante de Sião. Então acredito que, como em Jericó, ao processo das trombetas que eles foram tocando, na última trombeta, antes da última, ruiu, e todo mundo morreu, ficou só a prostituta Raabe, que foi a redimida. Então, assim, eu faço uma tipologia. Depois, se os irmãos quiserem ler, Isaías 4:2. Eu acho que pode nos ajudar nesse entendimento aí. A Raabe são aqueles que vão dentro de Jerusalém receber o Senhor Jesus Cristo, né? Eu entendo dessa forma. Então, o restante de Sião, Isaías 4:2 fala assim: o restante de Jerusalém é o restante de Sião. Uhum. Inclusive, Raabe tipifica também os gentios, né, irmã Valdilene? Também se encaixa aí. Aquele vermelho lá que ele colocou lá na janela, representando o sangue de Jesus, né?
Isso, que tipifica porque quando também. Eles entraram lá, eles sabiam que ali era a casa dela, que não era para destruir. Exatamente. Olha o que diz Isaías 4:3. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão escritos em Jerusalém para a vida? Glória a Deus. E a parte do vento, lá onde está, que dará a luz ao vento, eu estou procurando aqui em Oséias, não é? Agora eu não me recordo bem do capítulo, deixa eu procurar aqui. É Amós. Eu me lembro que eu já li essa parte. Mas está ótimo. Glória a Deus. Irmãos, outra coisa. Houve um decreto de paz mundial, como o primeiro cavaleiro é da paz mundial, então eu tenho um material aqui mostrando que o Dia da Paz Mundial foi estabelecido em 1981 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Para a gente começar a contar qual é o tempo desse cavalo branco, tá? Se ele já começou ou se ele não começou. Então eu tenho esse documento aqui mostrando o Dia da Paz Mundial, mas isso fica para a próxima aula quando a gente começar os selos, porque primeiro nós vamos ver as 7 igrejas, tá? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu não estou vendo o chat, eu vou agora olhar no chat lá para ver o que tem de comentário, porque eu estou aqui projetando, deve ter um monte, 67, meu pai do céu, que eu não vou comentar tudo isso. Vamos lá. Eu já volto e tal. Tem propósito de anunciar, mas sim, nosso propósito é anunciar o reino, e sim, cada um tem que saber qual é o seu talento, muito bem. Amém, que todo mundo descubra o seu talento enquanto é tempo, e vamos trabalhando. Como o irmão falou, Deus trabalha com os tempos determinados, moedas, então nada acontece fora do tempo. Exatamente, irmão, essa consciência nós temos que passar para a igreja, porque a igreja acha que Deus vai lá no céu e fala assim para o anjo assim, vai lá buscar alguém lá, num tempo aleatório. Não, o Senhor é muito detalhista e muito perfeito. Né? O 7º milênio, muito bem. 30 anos o início do sacerdote, ótimo, exatamente, confirma com o que foi falado. Israel ficou 430 anos na escravidão. Simão é a última chuva descrita por Joel, exatamente. Então tem vários versículos ainda que a gente vai linkar, porque Apocalipse, irmãos, é um novelo, né? Você junta todas as partes da Bíblia no mesmo livro. Nem todos os judeus aceitaram a marca da besta, assim também como nem todos os gentios, né? O que aceitar a marca da besta, tá certo? Seria a quinzena de outubro, a quinzena de novembro. Tá certo. O irmão Stênio falou lá. Irmãos, nós estamos sempre assim, ó. As guerras sempre têm acontecido de setembro até novembro. Nós estamos agora, mais ou menos, numa iminência de uma guerra. Tá certo? E eu coloquei todo o material lá assim, irmã Michele. Tá tudo lá já, tá? Só precisa dar um e-mail para se cadastrar, quem quiser receber todo esse material. E os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos. Muito bem. Então aí agora, irmãos, é o seguinte, o Jared pode ser um blefe, tá? Vamos ficar atento. Pode ser, pode não ser. Certo? Alguém vai comentar mais alguma coisa? Irmão Celiano, irmã Mônica, que está em Portugal. Não. A irmã Gina, o irmão Eleandre, o irmão Estênio, que também comenta bem, bastantes coisas. Então, irmãos, essa aqui é a entrada do livro, onde o Senhor me guiou, graças ao Senhor Jesus Cristo, por ter dado essa direção para mim, para eu poder passar para os irmãos uma união já das casas de Israel, das festas e das visões do Velho Testamento, ou que eu não gosto de falar essa palavra, Novo Testamento, Antiga Aliança, Nova Aliança. Então, irmãos, é o seguinte, tem um monte de pastores, irmãos, que fazem essa separação, utilizam a heresia de Marcião, fala que o evangelho é uma coisa totalmente nova, e não se preparam porque a igreja tem essa visão apenas de povo, e não de rei e sacerdote. Certo? Irmãos, dores de parto, eu achava que era poucos versículos na Bíblia, tem um monte de versículos de dores de parto. Se você vai no Bíblia Online e coloque dores de parto, você vai ver um montão de versículos que falam de dores de parto. Então, como eu estava falando, irmãos,
O evangelho, ele salva as pessoas, os miseráveis, os pecadores. Isso é povo, gente. Isso não é rei e sacerdote. O evangelho do reino anuncia o reino. O reino é formado por rei, sacerdote e povo. As 4 dimensões do reino, que está o irmão William ensinando. Quem quiser fazer o curso dele é maravilhoso, né? Existe um Deus, que é o rei, existe a esposa, né, que faz parte do governo, existe o povo que é governado, e existe o território, que pode ser tanto a terra quanto a Jerusalém, né, no milênio. Amém? Então, 4 dimensões do reino. Tá certo, irmãos? Então, tem que prestar atenção nisso, porque é o evangelho do reino que tem que ser pregado. Jeremias 30, 67. Isso, muito bem, dores de parto. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto, porque vejo, pois, a cada homem com a mão na cintura, com as que estão dando à luz. E estão os que se tornam pálidos todos os rostos, que é grande aquele dia, e não outro semelhante, tempo de angústia para Jacó. Então, irmãos, tem vários mistérios para Deus revelar para nós aqui, né? Inclusive Daniel. Assim que nós vamos responder pelo confinamento, né? E os homens vão se vestir vergonha e terror. O rosto do pecador se escurecerá. Está escrito. E o rosto do justo brilhará. Eis que como a águia subirá e voará e estenderá suas asas contra a bosa naquele dia, o coração será como o coração das mulheres do Oripá. Olha lá, a mesma profecia de Jeremias 49, 22 é aquela que eu li em Isaías 63. Tá? Aí aqui a gente tem uma referência aqui para os homens que vão estar com dores de parto, porém eles dão a luz, né? Isso. Aí, ó, esse Jeremias, eu vou até anotar aqui, 49, 22, ele bate com Isaías 63, verso 1. Bem, irmãos? Bom, se os irmãos não forem comentar nada, eu vou encerrar a gravação. Só espero que não comentem coisas maravilhosas depois que eu desligar. Então, quem for comentar, 63, verso 1. Os papos mais maravilhosos aparecem depois. Tá bom, irmãos? Esse vídeo vai estar lá no canal. É Tempo do Fim. Vocês entram lá. Fiquem só, se dê like. Eu não gosto de pedir like para que nunca pedi na igreja. Mas vocês dão like, colocam um comentário, comente. E eu já vou fazer aqui, daqui a alguns minutos. Amém. Obrigado, irmãs. Continua orando por mim, que a batalha continua. E aí nós vamos ter o... Como é que eu posso dizer? O vídeo no Google Classroom e no Tempo do Fim. O Tempo do Fim é para quem não é do curso e não está matriculado. E o Google Classroom é para quem tem acesso ao material. Tá bom? Eu mandei um convite para todo mundo, só que só tiveram resposta aos irmãos que eu publiquei lá no grupo. Então, esses estão matriculados, a irmã Gina, o irmão Arthur, né? Que deram confirmação no seu Gmail. Então, falem para os irmãos confirmar no seu Gmail para ter acesso ao material. Certo? Vai ter todas as ilustrações lá, todos os textos, os comentários. Ignore os comentários apócrifos, errados e que estiverem desatualizados, tá bom? Eu vou desligar aqui se não forem comentar mais nada.